Olá, amiguinhos curiosos! Sejam bem-vindos a mais uma aventura super emocionante no nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer a história de um herói que não sabia que era herói. O nome dele é Gideão. Estão prontos para essa jornada incrível? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. A história de hoje começa há muito tempo. O povo de Israel estava passando por um aperto daqueles. Os seus vizinhos, os midianitas, eram como aqueles valentões do parquinho, sabe? Eles sempre apareciam na hora da colheita e levavam toda a comida gostosa que o povo plantava com tanto carinho. Imagine só, você cuida da sua hortinha, vê os tomatinhos crescendo e quando vai colher, puf, alguém leva tudo embora. Era muito triste. Por causa disso, o povo de Israel tinha que se esconder em cavernas e montanhas, morrendo de medo. No meio de toda essa confusão, vivia um rapaz chamado Gideão. E olha, Gideão não era nada parecido com os super-heróis que a gente vê nos filmes. Ele não era super forte nem super corajoso. Na verdade, ele era bem medroso. Um dia, ele estava escondido, malhando o trigo num lugar secreto para os midianitas não verem. Quando, de repente, uma luz brilhou e um anjo do Senhor apareceu. O anjo olhou para Gideão e disse: "O Senhor está com você, homem poderoso e valente." Gideão deve ter olhado para os lados, procurando quem era o tal homem valente. Valente, eu. "Acho que você me confundiu com outra pessoa." Ele pensou. Ele respondeu para o anjo: "Se o Senhor está com a gente, por que tudo isso está acontecendo? Acho que ele nos abandonou." Gideão estava chateado e com medo e é super normal se sentir assim às vezes. Mas o anjo tinha uma missão para ele: vá com a força que você tem e salve Israel dos midianitas. Sou eu quem estou enviando você. Gideão ficou de queixo caído. Eu? Salvar todo mundo? Mas eu sou da família mais pobre e o menor da casa do meu pai. Ele se sentia pequeno e incapaz. Mas Deus não escolhe os mais fortes ou os mais populares. Ele escolhe pessoas de coração bom e as capacita. Deus respondeu a Gideão: "Não se preocupe, eu estarei com você." Mesmo assim, Gideão ainda estava com uma pulga atrás da orelha. Ele precisava de um sinal, uma prova de que era Deus mesmo falando com ele. Então, ele teve uma ideia. Ele disse a Deus: "Ok, vou fazer um teste. Vou colocar um pedaço de lã, que a gente chama de velo, aqui no chão. Se amanhã de manhã só a lã estiver molhada de orvalho e o chão todo em volta estiver sequinho, eu vou acreditar." Era um pedido bem específico, não é? No dia seguinte, Gideão acordou cedinho, correu para ver e adivinhe, o chão estava seco como um deserto, mas quando ele espremeu a lã, saiu um monte de água. Uau! Mas a dúvida do Gideão era grande. Ele pensou: talvez isso seja normal. Então ele pediu de novo, só que ao contrário. "Deus, por favor, não fique bravo comigo, mas posso pedir só mais uma coisinha? Amanhã que a lã fique sequinha e que o chão todo em volta fique molhado." E na manhã seguinte, foi exatamente o que aconteceu. A lã estava seca e o chão ao redor, todo molhado de orvalho. Agora sim, Gideão não tinha mais dúvidas. Ele sabia que Deus estava com ele e era hora de agir. Com o coração mais confiante, Gideão juntou um exército. Sabe quantas pessoas apareceram? 32.000. Era gente que não acabava mais. Gideão pensou: agora sim, com toda essa galera, a gente vence fácil. Mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão: "É gente demais. Se vocês vencerem com tantos soldados, vão achar que venceram sozinhos. Quero que todos saibam que a vitória vem de mim." Então, Deus deu uma ordem bem estranha: "Diga para todos que estiverem com medo voltarem para casa." E, para surpresa de Gideão, 22.000 soldados foram embora. Sobraram apenas 10.000. Gideão olhou e pensou: ok, 10.000 ainda é um bom número. Mas Deus disse: ainda tem muita gente. Como assim? Deus então criou um segundo teste. Ele mandou Gideão levar os soldados até um rio para beberem água. E a instrução era: observe como eles bebem. A maioria dos soldados se ajoelhou e colocou o rosto direto na água para beber. Mas um grupinho pequeno, de apenas 300 homens, pegou a água com as mãos e a levou até a boca, bebendo em concha. Eles ficaram atentos, de olho em tudo ao redor, mesmo enquanto bebiam água. Deus disse a Gideão: "É com esses 300 homens que você vai vencer." Imaginem a cara de Gideão. Lutar contra um exército gigante com apenas 300 homens? Parecia loucura. Era como tentar vencer um time de futebol profissional com apenas 3 jogadores. Mas Gideão já tinha aprendido. Ele precisava confiar em Deus.
não na força dos números. E a estratégia de batalha. Essa foi a parte mais maluca e divertida. Deus não mandou Gideão usar espadas ou escudos. Em vez disso, ele disse para cada um dos 300 homens levar uma trombeta, um cantaro de barro vazio e dentro do cantaro uma tocha acesa. Que kit de batalha estranho, né? Uma buzina, um vaso e uma vela. Naquela noite, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos e eles cercaram o acampamento dos midianitas, que dormiam tranquilamente. No sinal combinado, todos os 300 homens fizeram 3 coisas ao mesmo tempo. Tocaram as trombetas com toda a força, quebraram os cântaros de barro, fazendo um barulho enorme, e levantaram as tochas de fogo, gritando pela espada do Senhor e de Gideão. Agora, imaginem a cena lá no acampamento dos midianitas. Eles acordaram no meio da noite com um barulho ensurdecedor de trombetas, o som de vasos quebrando por todos os lados e luzes de fogo aparecendo na escuridão. Eles entraram em pânico total. Na confusão e no escuro, eles pensaram que estavam sendo atacados por um exército gigantesco e começaram a lutar uns contra os outros. Foi uma bagunça tão grande que eles saíram correndo desesperados, fugindo para bem longe. E assim, com apenas 300 homens, trombetas, vasos e tochas, Gideão e seu pequeno exército venceram uma batalha impossível, sem levantar uma única espada contra o inimigo. Eles simplesmente obedeceram ao plano maluco de Deus. Essa história nos ensina tantas coisas legais. Primeiro, que Deus não precisa dos mais fortes ou corajosos. Ele usou Gideão, que era medroso e se sentia pequeno, para fazer algo grandioso. Então, se você às vezes se sente assim, lembre-se de que Deus pode usar você para coisas incríveis. Segundo, aprendemos que a fé e a obediência são mais importantes que qualquer força ou habilidade que a gente tenha. Gideão venceu porque confiou no plano de Deus, mesmo quando parecia a maior doideira do mundo. E, por último, a vitória não foi de Gideão, nem dos seus 300 homens. A glória foi toda de Deus. Ele mostrou que quando confiamos nele, ele faz o impossível acontecer de um jeito que ninguém pode duvidar que foi ele quem agiu. Que a história de Gideão inspire todos nós a sermos corajosos, a confiarmos em Deus, mesmo quando estamos com medo, e a lembrarmos que Ele pode nos usar para fazer a diferença no mundo. E aí, gostaram da aventura de hoje? Qual foi a sua parte favorita? Conta pra mim aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para não perder nenhuma história. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!